Êxodo capítulo 25. Leremos do versículo 9 ao versículo 22. Mesmo assentados com toda reverência ao Senhor, ouçamos a palavra dele, que assim diz: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e de dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai, tua palavra bendita e maravilhosa foi lida. A tua palavra que é a verdade absoluta para nós. A tua palavra que discerne em nós o teu propósito e o teu querer. A tua palavra que divide as nossas más intenções das tuas santíssimas prescrições. Ajude-nos a entendê-la nesta hora, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, a fim de que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas sim praticantes dela. Nós oramos confiados nos méritos de Cristo, no nome dele. Amém. Meus irmãos, certa vez Jesus, nosso Senhor, indagou a respeito de uma adoração insincera, de uma adoração mentirosa. E assim o nosso Senhor diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Essa indagação do nosso Senhor Jesus está registrada no Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 48. O texto que nós acabamos de ler também trata de uma adoração genuína, de uma adoração sincera, de uma adoração bíblica, de uma adoração sã. Uma adoração que é alicerçada sobre a rocha, conforme ilustrado por Jesus no texto que nós acabamos de ver nessa introdução. Essa adoração primeiro mostra que o genuíno adorador vai a Jesus. Essa genuína adoração nos mostra que o verdadeiro adorador alimenta-se de Jesus. E em terceiro lugar,
uma adoração genuína, mostra que o verdadeiro adorador pratica os ensinamentos de Jesus. E é assim, meus irmãos, que Deus convoca Moisés para a construção do tabernáculo. Um local sagrado destinado à habitação de Deus entre o povo da aliança. Este é um local móvel, um local que representava a presença de Deus no centro do acampamento. Deus se movia com os israelitas à medida em que eles peregrinavam no deserto. Nós perceberemos aqui, neste texto, cada detalhe, cada instrução divina, carregando consigo uma profunda mensagem sobre a essência da adoração sincera. E por isso, o tema desta mensagem é este mesmo: as exigências da adoração sincera. Nós veremos 3 exigências para que haja uma adoração sincera, meus irmãos. O primeiro pilar fundamental que sustenta a adoração agradável, a adoração sincera a Deus, é a obediência. E nós vemos isso nesse texto que acabamos de ler. A obediência, a submissão integral às ordens de Deus. Versículos de 9 a 16. O cenário imediatamente anterior, meus irmãos, a este do texto, retrata o episódio que Deus se mostra a Moisés no Sinai. Vê-se que Deus se manifesta deixando claro a Moisés que ele está irado contra o pecado do povo. E isso se vê especialmente nos versículos 15 a 17 do capítulo 24, capítulo anterior ao nosso. Vejam que Moisés teve alguma experiência visível com Deus, não uma visão da própria glória de Deus, porque esta glória ninguém pode ver e sobreviver a esta glória, mas Moisés teve uma experiência genuína com Deus. Nós podemos ser informados disso. E essa experiência, essa visão de Moisés conecta com a nossa passagem do tabernáculo, porque é exatamente essa ideia aqui, a ideia da presença de Deus junto ao seu povo. Essa ideia também de Moisés no Sinai conecta a própria ideia que o evangelista João relata em seu evangelho no capítulo 1, no versículo 14. Essa nítida ligação entre tabernáculo com a própria presença de Cristo no Novo Testamento. João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, as expressões nos levam a entender que Jesus tabernacula conosco, Ele acampa conosco, Ele está conosco. E essa é uma referência explícita, meus irmãos, da experiência que João teve na transfiguração. Ele também presenciou a gloriosa presença de Jesus. Por isso esse tabernacular é sinônimo, é símbolo, é uma representação da presença de Deus com o seu povo. Mas, meus irmãos, essa presença de Deus no meio do seu povo, desde que nós abrimos a Escritura, da primeira página da Escritura, é isso que nós enxergamos. Deus, quando cria Adão e o coloca no Éden, o Éden como sendo o lugar da habitação de Deus com o homem. Adão deveria adorá-lo sinceramente, obedientemente, confiantemente, contentadamente. E aqui no tabernáculo, Deus faz essa aliança com Moisés e também propicia o lugar de encontro dele com o homem. Aqui no versículo 9, podemos ler: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Esse é o objetivo de Deus, irmãos, o relacionamento. Criando os seus filhos um caráter santo, impulsionando os seus filhos a uma adoração sincera. Temos que adorá-lo de forma sincera, adorá-lo na beleza de sua santidade. Temos 2 ideias iniciais neste versículo 9. A primeira é que Moisés deveria ser obediente para executar tudo
conforme o modelo de tabernáculo. E também ser obediente para executar tudo conforme o modelo para cada utensílio do tabernáculo. Irmãos, nós já sabemos que o tabernáculo então simboliza a presença de Deus. Sabemos que ele simboliza que o seu povo está aliançado consigo. E essa é a figura que Deus primeiramente quer nos ensinar, que Ele está morando conosco. Todo aquele que crê em Jesus e o aceita e o recebe em seu coração, tem Jesus morando consigo. Por isso, esta aliança que está sendo entabulada aqui, meus irmãos, nos mostra a forma de pacto que Deus quer ter com você e comigo. É um pacto relacional. Não é simplesmente um pacto de obediência cega às instruções dele, mas ele quer um relacionamento. E nisso, Deus exige de nós obediência, submissão integral às ordens do Pai. E isso é o que Moisés faz. E nessa hora, uma primeira reflexão já é necessária. Qual tem sido a sua disposição de adorar ao Senhor? Você adora a Deus buscando se relacionar com Ele, dar cabo a esse pacto que vige nos dias de hoje? Ou você tem se relacionado com Deus barganhando com Ele? Reflitam, meus irmãos. O relacionamento com Deus em obediência é uma exigência. Uma segunda ideia aqui no versículo 9 é que Deus revela o protótipo do tabernáculo. E Moisés então faz a construção do tabernáculo, construindo uma réplica numa escala realística. E, meus irmãos, isso não acontece no estalar de dedos. Isso demora. Comentaristas, ao estudar esta passagem, observam que Deus criou o universo em 6 dias, mas 40 dias foram necessários para Ele explicar a Moisés como se daria a construção do tabernáculo. Pois bem, então a Moisés só cabia realmente uma obediência restrita, uma obediência integral às ordens de Deus. Moisés tinha que manter rigorosamente em vista a ordem que Deus estava lhe dando. O autor aos Hebreus, ao interpretar esta passagem, nos diz: cuidado, faça tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Hebreus 8, 5. É aqui que Deus nos ensina sobre o seu caráter, sobre o que significa ter um relacionamento com Ele. Não há maneiras, não há modos, meus irmãos, de obedecer de forma manca. Não há meia obediência. Não há obediência por um período de tempo. A obediência tem que ser integral. Reflitam. O tabernáculo ele era usado para uma adoração santíssima. E Deus sempre tem o direito de determinar a nós a maneira que Ele exige ser adorado. Esse é o próprio princípio regulador do culto, que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota. Ou seja, é Deus que ordena o que Ele quer que aconteça em seus cultos. Não é e nunca será do jeito do homem. Considerar aquilo que não é proibido nas Escrituras como sendo permitido no culto, que é o princípio normativo do culto, que nós não adotamos, é um desvio. Não só no versículo 9, meus irmãos, dos versos 10 a 16, nós também temos revelado a adoração sincera ao Senhor, quanto à construção da arca. A arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do conceito. Há também por parte de Moisés uma obediência integral às ordens do Senhor na construção da arca, versos 10 a 16. Meus irmãos, o tabernáculo foi dividido em 2 salas, e os irmãos bem sabem disso. A sala externa, chamada lugar santo, era mobiliada com um candelabro de ouro, um altar para o incenso e uma mesa de pães. Mas a sala interna, chamada de Santo dos Santos, o lugar santíssimo, era o espaço exato, o espaço sagrado, em que a Arca da Aliança estava abrigada. Note-se então a ênfase que Deus dá aqui no versículo 10. Também farão
uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. A primeira peça de mobília que Deus disse a Moisés para construir foi a Arca da Aliança. Por que a arca veio primeiro? A resposta é que a Arca da Aliança, de fato, era o utensílio mais importante de todo o tabernáculo. Foi o lugar exato onde Deus desceu para habitar com o seu povo. É o maior propósito do tabernáculo. O centro da presença de Deus é a arca. Com isso, ao começar instruindo Moisés a construção da arca, Deus estava trabalhando de dentro para fora. E é assim conosco. Se nós pensarmos que antes, não muito longe, éramos inimigos de Deus. E Ele nos ama, enquanto inimigos dEle, trabalha internamente em nosso coração, nos transformando. É assim que Deus faz conosco, exatamente. Começando pelo canto mais importante do nosso ser, o coração. Meus irmãos, reflitam nesta hora. Quando Deus trata os teus sentimentos, quando Deus confronta os teus pecados, quando você é desafiado, quando você é disciplinado pelo Senhor, como você tem demonstrado ser obediente a Ele, integralmente, às ordenanças que Ele manifesta a nós. Irmãos, Deus não apenas disse a Moisés o que construir, mas também Ele disse como ele deveria construir a arca, dando especificações técnicas para a montagem da arca. Madeira de acácia, as medidas da arca, os componentes da arca. E nós veremos em todos esses versos, do 10 ao 16, todas as especificidades que a arca deveria ter. A arca era uma caixa simples, podemos considerar assim, apesar dessa magnitude dela. Ela media a distância entre o cotovelo de um homem e o seu dedo, ou cerca de 30 centímetros. E ela foi coberta com ouro digno de um rei, ouro puro, refinado, para remover quaisquer impurezas. É o que nós lemos no verso 11. Na parte inferior da arca, há estudiosos que defendem que ela tinha 4 pés, porque ela não podia tocar no chão. Anéis de ouro foram soldados a essa arca, a esses pés. As argolas que nós lemos aqui eram usadas para o mover da arca, uma de cada lado, porque sempre que os israelitas estavam em movimento, os sacerdotes colocavam os varais sobre os ombros e carregavam essa arca. E a instrução maravilhosa no versículo 15, muito difícil de cumprirmos. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Eles nunca deveriam ser removidos. O nosso coração corrupto, irmãos, ele não é disposto a obedecer à risca o que Deus manda que obedeçamos. Nós queremos sempre justificar as nossas ações. Queremos dar jeitinho nas coisas. E essa é uma dificuldade minha e possivelmente é uma dificuldade tua e de todo ser que habita nesta terra. Nós sempre queremos atalhos, nós sempre queremos desrespeitar, não adorar ao Senhor de forma sincera. E esse versículo 15 está colocado aqui, registrado aqui, para mostrar que qualquer toque na arca seria um sinônimo de irreverência, seria o mesmo que morrer. Lembre-se, a arca representava a santa presença de Deus, ela era sagrada, não porque fosse uma caixa mágica, mas porque era o lugar onde Deus estava. Então, a fim de ensinar o seu povo a reverenciar a sua majestade, Deus designou a arca como lugar especial de sua presença terrena. Não deveria ser tocada. Sempre que fosse necessário movê-la, eles deveriam usar os varais. Os irmãos devem se lembrar de usar, apesar das boas intenções,
ele tocou a arca e foi fulminado pelo Senhor. Isso nos mostra, meus irmãos, que boas intenções nem sempre bastam. Nós devemos, sim, ter um coração esperançoso, nutrido do bom fruto do Espírito, mas devemos, antes de tudo, obedecer integralmente, para que nós então sejamos adoradores genuínos e sinceros. Por isso há uma necessidade de adorarmos sinceramente ao Senhor. Primeiro, buscando em tudo ser obedientes nas instruções do Senhor. Mas também o adoramos de forma sincera, meus irmãos, ao entendermos que é exigido de nós não só obediência, mas também confiança. Confiança no desfrutar consciente da redenção. Esse desfrutar consciente da redenção que nós podemos ver dos versos 17 a 20, quando Deus instrui Moisés a respeito do propiciatório. Assim diz a palavra, verso 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Primeiro tratou-se da obediência. Agora, em segundo lugar, trataremos da confiança que nós devemos ter no Senhor, para desfrutarmos conscientemente da redenção que temos em Jesus. Novas ordens, novos mandatos do Senhor, irmãos. E aqui nós temos, no verso 17, a ordem: farás também um propiciatório e 2 querubins. E porás o testemunho, que nós lemos no verso 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Meus irmãos, temos 2 assuntos principais a tratar aqui neste trecho da palavra. Temos que tratar dos querubins e do testemunho. Havia algo que estava dentro da arca da aliança e algo que estava em cima da arca da aliança. Então Deus, tendo dito a Moisés como construir a arca da aliança, a arca do testemunho, que é chamada deste nome aqui no versículo 22, e agora nós podemos entender melhor por que a arca do testemunho, porque a arca abrigava o testemunho dentro dela. Deus deu instruções a Moisés sobre o que colocar nela e como fazer essa tampa, que é o propiciatório. Alguns chamam-no de capa de expiação. O propiciatório foi um termo usado pela primeira vez por Martinho Lutero e muito bem replica essa ideia de uma capa, de uma tampa de expiação. Então a ordem abrangia: farás um propiciatório de ouro puro. E porás o propiciatório no topo da arca, e de uma só peça, com o propiciatório, farás os querubins. Querubins que abrangem as 2 extremidades. Verso 19. E os 2 querubins devem ser de ouro e de obra martelada, de ouro batido, como está aqui na nossa versão, no versículo 18. Farás 2 querubins de ouro batido os farás. Vamos entender então por que o propiciatório e os querubins nos remetem à ideia de que a adoração ao Senhor deve ser uma adoração sincera, quando nós não só obedecemos ao Senhor, mas quando nós confiamos no Senhor. Confiamos somente nele, podendo então, assim, ao confiar nele, desfrutarmos conscientemente da redenção que ele nos dá. O verso 20 nos informa, meus irmãos, que os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E assim os seus rostos estão voltados um para o outro, de forma que as faces dos querubins estão encurvadas e voltadas para o propiciatório. E nesse exato formato, o Senhor irá encontrar com Moisés e com o sumo sacerdote,
E de cima do propiciatório, entre os dois querubins, que estão a arca do testemunho, Deus falará com Moisés, e assim ele nos mostra no versículo 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Irmãos, querubins são anjos especiais. São anjos mencionados quase 100 vezes no Antigo Testamento. Eles são mencionados pela primeira vez no texto de Gênesis 3, onde os querubins são encarregados de guardar o caminho para a árvore da vida. Isso nos traz a ideia do poder que os querubins possuem, nos remetendo também à ideia de sua função. Querubins, então, ao contrário de alguns outros anjos, eles não são mensageiros do Senhor, mas eles permanecem na presença do Senhor. E eles permanecem na presença do Senhor para negar acesso a tudo o que é profano. Foi assim que os querubins estavam na posição de guardar o jardim do Éden, guardando para que o homem não profanasse o jardim. E aqui, na arca, os querubins estão guardando para que o homem não profane o que é sagrado, o que é santo. O estudioso, o Ricken, ele diz que os querubins são guardas do palácio do rei, guardiões do sagrado e servos do trono do Todo-Poderoso. Isso nos dá a ideia, a dimensão da importância e por que os querubins estão sendo mencionados aqui na ocasião do propiciatório, meus irmãos. Ezequiel trata dos querubins e nos remete à ideia de que querubins não são criaturas imaginárias. Nós devemos ter a ideia da dimensão realística dos querubins. É como se nós entendêssemos que se o céu se abrisse exatamente agora, nós poderíamos olhar Deus em seu trono glorioso e nós veríamos Deus entronizado acima dos querubins. Porque todo o Antigo Testamento assim se refere a Deus, que Ele está entronizado acima dos querubins. Sem dúvida, este é um dos títulos sagrados de Deus, meus irmãos. Ele é aquele que está entronizado entre os querubins. Isto significa, então, que a arca é um símbolo terreno, mas de uma realidade celestial. Essa é a ideia que nós devemos ter clareza, meus irmãos. Ao entendermos que a arca não pode ficar em nossa mente como uma abstração, mas ela tem que ser entendida como uma realidade espiritual, tal qual a realidade que nós vivemos. Se o mundo aí fora nos acha escapistas, como nós ouvimos muitos filósofos dizer, os crentes são escapistas, eles se apegam a um Deus e ficam escapando de problemas. Isso é o ser escapista. E nós somos acusados disso. Porque eles não entendem a realidade espiritual. Nós devemos entender que este símbolo terreno da arca, do propiciatório, é sim uma realidade celestial que quem crê, confia, se apega, obedece e confia. Por isso, nessa redenção. Meus irmãos, vejam que o autor aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 5, chama esses querubins de querubins da glória. Porque esses querubins sempre estiveram na santa e gloriosa presença de Deus. E sem dúvida isso também nos dá uma mostra do motivo pelo qual os querubins estão olhando para baixo aqui na nossa passagem. Os querubins estão olhando para a arca, em vez de olharem para Deus, que está em cima, por cima do propiciatório. Mas eles não se erguem para olhar a Deus. Eles se encurvam. Vejam, versículo 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório, olhando para baixo.
Eles estavam se curvando na presença de Deus para o adorá-lo, com reverência e com temor. Lembrem-me, meus irmãos, do lugar específico onde Moisés foi se encontrar com Deus. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ele ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. E assim Deus falava com ele. Esse registro está no texto de Números, capítulo 7, versículo 89. É disso que se tratava o tabernáculo, fornecer acesso a Deus. Mas havia também algo abaixo dos querubins. Dentro da arca, Moisés depositou o testemunho, isto é, as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Isto explica, novamente falando, porque a arca foi chamada também de arca do concerto, a arca do testemunho. Porque a arca continha os termos do relacionamento de Deus com os filhos de Israel. 2 cópias completas de sua lei soberana, irmãos. De modo que nós devemos refletir no escabelo de Deus, foi que Moisés depositou a arca da aliança. Colocar a lei sob os pés de Deus é significativo, porque se relaciona com a forma pela qual os ajustes do antigo tempo se executavam naquela época. Era costume no Antigo Oriente, irmãos, depositar os atos de uma promessa, de uma aliança entre reis humanos em seus próprios santuários. No escabelo dos ídolos que simbolizavam divindades, os pagãos depositavam os termos dessas alianças, para que a divindade então fosse uma testemunha do que ali estava se avançando, se contratando, se estabelecendo. E este costume então deixa claro, porque o testemunho da aliança feito entre o Senhor e Israel foi consagrado na arca. Entre os israelitas, os irmãos devem se lembrar, não havia nenhuma imagem para simbolizar o Deus de Israel. Eles, como nós somos também, proibidos de usar imagens para simbolizar Deus. Mas ao ter o testemunho, a aliança feita com os filhos de Israel, aqui dentro do propiciatório, nós entendemos que isso representaria muito bem o significado do Deus de Israel. Havia sim em seu escabelo, e nela havia o testemunho da aliança, que foi colocado e foi preservado. E por isso nós estamos aqui, inclusive. Meus irmãos, então, a adoração sincera exige de nós obediência, submissão integral às ordens do Senhor e confiança. Confiança na redenção que nós desfrutamos de Jesus. Mas ainda há uma última verdade que nós podemos aprender nesse texto. A verdade sobre o contentamento. E nisso nós devemos entender que a adoração sincera exige de nós obediência, confiança e contentamento. Contentamento de que nós gozaremos perpetuamente da presença do Pai. É o que nós vemos nos versículos 21 e 22. Especialmente no versículo 22. Acompanhe. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali virei a ti, falarei contigo. Inicialmente nós já precisamos refletir, meus irmãos. Nós confiamos, de fato, que Deus fala conosco? Porque o texto nos encaminha para essa terceira verdade. Ele continua tratando da exigência sincera da adoração, mas agora ele conclui com uma elaboração de promessa. Ali virei a ti é uma promessa.
Falarei contigo acerca de tudo. É uma nova promessa. Ora, o texto está exigindo obediência a nós, mas ele está concluindo, mostrando uma promessa. Uma promessa que nós devemos nos contentar com essa promessa. Promessa de que gozaremos perpetuamente da presença do Pai. Uma promessa que nos deve motivar, nos encher de alegria, de júbilo, porque nós gozaremos, meus irmãos, eternamente com o Senhor. A promessa de que eternamente desfrutaremos da presença gloriosa de Deus deve animar e transformar o teu viver. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com as coisas terrenas, mas nós nos esquecemos que tudo isso é passageiro, e que o gozo perpétuo é isso que deve nos contentar. As exigências do chamado à adoração sincera não diz respeito a só obedecer ou só confiar, mas também uma sã consciência de contentamento de que Deus habitará conosco perpetuamente. Teremos a santa presença de Deus perpetuamente em nós, meus irmãos. Duas ideias aqui. A primeira, a essência da exigência da adoração é o seu caráter perpétuo. O que eu quero dizer com isso? A lei de Deus tem o caráter perpétuo, nós sabemos disso. A santidade que devemos a Deus também tem o caráter perpétuo. Nós não devemos, novamente, ser santos num dia e não ser santos no outro dia, não. O caráter perpétuo, da mesma forma que a lei de Deus tem o caráter perpétuo para transformar a nossa vida, a santidade que nós devemos a Ele é perpétua. Mas a adoração sincera também tem esse caráter perpétuo. Nós também temos que adorar ao Senhor sinceramente em todo o tempo. E talvez você esteja pensando nesta hora, seminarista, eu não consigo ser sincero todo o tempo. Ninguém consegue. E é por isso que nós temos o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que, ao fiarmos nos méritos dele, nós adoramos sinceramente ao Senhor. O verso 21, meus irmãos, revela não apenas um chamado à constância, à perseverança, mas uma compreensão profunda de que a nossa santidade é insuficiente, de que a nossa santidade é falha. Por isso o destaque para o propiciatório. Versículo 21, porás o propiciatório em cima da arca. Não houve nenhum problema com esse arranjo. O propiciatório não tem problema. Mas houve um irreversível problema com o povo que se relaciona com esse propiciatório. Explico. Deus estava acima da arca, entronizado entre os querubins. A lei estava aos seus pés, escrita em pedra. E o povo de Deus acabou de dizer que cumpriria essa lei. Os capítulos anteriores de Êxodo nos retratam isso. Mas o povo não foi capaz de cumprir os termos dessa aliança. Não de forma perfeita, não de forma cabal, não da forma que Deus exige. Percebem o problema? Não é o propiciatório. O problema é o povo que se relaciona com o propiciatório. Quanto mais nós conhecemos os israelitas, meus irmãos, quanto mais nós conhecemos esse povo antigo de Deus, mais nós vemos os pecados deles. Idolatria, irreverência com o dia do Senhor, quebra de mandamentos. Portanto, o que estava na arca não poderia salvá-los, só poderia condená-los. E é por isso que nós temos a tampa da arca, o propiciatório. Reflitam, vocês não podem estar contentes por se parecer com os israelitas. Nós não devemos ficar contentes e nos contentarmos em dizer, somos pecadores, não há o que ser feito. Não. Nós sabemos, meus irmãos, que
houve aquele que, desde o início da Escritura, iria se interpor entre a tampa do propiciatório e o testemunho cravado ali dentro da arca. Jesus, somente Jesus pode se interpor como genuína propiciação a nosso favor. O homem não pode salvar a si mesmo. Nós somos incapazes, só Jesus é Salvador. Ele é o nosso advogado justo. É impressionante nós entendermos o cerne da exigência dessa perpetuidade, meus irmãos, da santidade. Dessa perpetuidade de contentamento ao Senhor que nós devemos ter como uma exigência de uma adoração sincera. É o propósito eterno de tudo que está sendo aqui estabelecido. A tampa da arca deveria ser usada para fazer a expiação pelo pecado. O propiciatório, os irmãos sabem, era usado apenas uma vez no ano, no dia da expiação. O termo hebraico aqui, mais próximo, significa fazer expiação mesmo. Primeiro, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício pelos seus próprios pecados e de sua família. A lei dizia isso, Levítico capítulo 16, versos 11 a 14. Então diz, logo na frente do propiciatório, ele aspergia um pouco do sangue com o dedo 7 vezes. E após fazer a expiação pelos próprios pecados, o sacerdote oferecia um sacrifício pela nação de Israel. A lei também diz isso, capítulo 16, versos 15, 16 e 17. O sacerdote imolava o bode da oferta. Quando o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório, isso mostrava o pecado perdoado, que a expiação estava sendo feita. Em outras palavras, as pessoas estavam sendo cobertas. O sangue do sacrifício os protegia da ira de Deus. Então nossa adoração sincera, de fato, deve expressar a perpetuidade que temos com o Senhor. Nós devemos expressar no nosso agir e no nosso viver que nós somos contentados com as promessas do Senhor. Que nós somos gratos pelo perdão que nós temos de Cristo. A posição de cobertura da expiação acima dessas tábuas da lei, meus irmãos, tem que deixar claro que o que está sendo coberto é a penalidade exigida pelas infrações aos mandamentos de Deus. O testemunho estava dentro da arca. E daí a localização do sangue ser muito importante. Acima estava Deus em toda a sua santidade. Por baixo estava a lei, que expunha todo o pecado de Israel. Mas no meio disso, o sangue do sacrifício expiatório, que cobria a transgressão, afastava a ira de Deus e reconciliava o seu povo com o Santíssimo Deus. A salvação só existe, irmãos, porque Jesus se interpõe entre a santidade perfeita de Deus e o nosso pecado. Jesus é o sacrifício aceitável a Deus. Certamente o pecado é detestável aos olhos de Deus. Olhos que nunca poderão contemplar a injustiça. Mas mesmo com o horror do pecado, Deus não anula a profundidade do amor que Ele tem por seus predestinados. Jesus suporta todo o abuso, vai para a cruz, morre para nos dar pela graça a salvação. Aliás, no meio do ano eu tive a grata oportunidade de pregar aqui. E preguei uma mensagem intitulada como a declaração mais injusta da história da humanidade. É réu de morte. Essa declaração foi recebida por Jesus. O Santíssimo recebeu a declaração que ele era digno de morrer. Ele era réu de morte. E isso foi feito por Caifás, um sumo sacerdote iníquo. Iníquo, agindo desprovido de santidade, rasgou as suas vestes, desprezou toda a pureza, toda a consagração devida a um sacerdote, escanteou as vestes sagradas dele. Ele se desqualificou do ofício de sacerdote diante do verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo. O sumo sacerdote perfeito, eterno, mediador,
garante o acesso a Deus. Isto é precisamente, irmãos, o que Jesus estava fazendo na cruz. Ele estava se oferecendo como um sacrifício aceitável a Deus. Foi um sacrifício de sangue, o seu próprio sangue, derramado por todos os seus eleitos. E é por isso que Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11 e 12, nos mostra Cristo como o maior e mais perfeito tabernáculo. O autor dos Hebreus está remetendo à ideia da passagem que nós estamos meditando agora. E ele está dizendo, Cristo é o maior e mais perfeito tabernáculo. Hebreus 9, 11 e 12. Nosso propiciatório, o lugar onde a expiação foi feita e onde nós podemos ser reconciliados com Deus, é a própria cruz, onde Jesus derrama o seu próprio sangue a favor dos seus e dos meus pecados. A obra salvadora de Cristo é propiciatória a você e a mim. Mas você precisa crer nisso. Você precisa ter uma adoração sincera, pautada na obediência, na confiança e no contentamento, que o sangue dele é propiciatório a você e a mim. Contente-se, meus irmãos, com a realidade de assumir os seus pecados. Contente-se com a realidade de perdoar os que pecam contra ti. Contente-se com a realidade de que as coisas não estão sob o seu controle. Contente-se com a realidade do reino de Deus, que é descrito pelo apóstolo Paulo como uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. O autor aos Hebreus novamente diz que Jesus veio para fazer propiciação pelos pecados do povo dele. Hebreus 2, 17. O apóstolo Paulo também diz que Jesus foi propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3, 25. O apóstolo João diz, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 10. O interessante é que no grego, cada uma dessas citações aqui, referem-se de fato a um sacrifício derramado no propiciatório. A cruz de Cristo é o nosso propiciatório. É o lugar onde o sangue do sacrifício expiatório está nos reconciliando com Deus. Porque Jesus se interpõe com a sua santidade, com seus méritos. Ele quita a nossa dívida, Ele nos justifica pela fé. A doutrina maravilhosa da justificação pela fé não se trata apenas de perdão de pecados. Jesus, por seus méritos, por sua obra, atribui tudo o que Ele fez a você e a mim. Isso é a justificação pela fé. Muito além de perdão de pecados. Agora, se Jesus é tudo isso, por que nós não somos contentados no Senhor? Como pode, meus irmãos, nós não adorarmos ao Senhor com sinceridade? Por que nós insistimos em nutrir ansiedades, irmãos? Porque nós não descansamos nas promessas do Senhor. Porque nós já estamos preocupados com 2024. Alguns até com 2025, 2026. Irmãos, nós não sabemos o que irá se suceder daqui a 1 milésimo de segundo. O controle não é nosso, não há poder em nós. Temos sim tarefas a desempenhar, compromissos a honrar. Mas nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma.
Todas as coisas que nos são confiadas, se for da vontade do Senhor, elas serão feitas, mas não pelos seus méritos, não pelos meus méritos, pelos de Cristo. Priorize, meus irmãos, as excelentes maravilhas de Deus. Invista tempo em conhecer ao Senhor. Diminua o teu ritmo para as coisas que não são de Deus neste novo ano. Reduza as distrações para este novo ano. Assuma novos compromissos no reino de Deus neste novo ano. Discipule alguém neste novo ano. Invista tempo na vida daqueles que não conhecem a Jesus, como talvez investiram na tua vida, ou se não na tua vida de forma direta, na vida de um familiar teu. Vocês, adolescentes, jovens, que me escutam, muitas vezes, vocês passam pela experiência maravilhosa de nascer num lar cristão. Mas, se vocês observarem o passado, alguém dedicou tempo para evangelizar um familiar teu antepassado. Entenda que para 2024, você já possui tudo o quanto necessita do Senhor Jesus. Ele é, de fato, aquele que faz perfeitamente a propiciação dos nossos pecados. Quero concluir esta mensagem reafirmando que a adoração sincera exige de nós obediência, submissão integral às ordens do Pai. Mas a adoração sincera exige de nós também confiança para desfrutarmos conscientemente da redenção que temos em Cristo. A adoração sincera exige de nós também contentamento para gozarmos da perpétua presença do Pai. Que as ordens de Deus destinadas a Moisés, aqui nesta porção da palavra, façam com que conheçamos crescentemente a vontade dEle, para andarmos dignos dEle, alcançando o objetivo de o adorarmos de forma agradável e sincera, não só no novo ano que está por vir, mas em toda a nossa jornada. Muitos entendem que Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus. Isso não é uma novidade. Muitos entendem que Deus nos deu o seu Filho, assim como deu o tabernáculo a Israel no passado, para então que Ele pudesse vir morar conosco aqui. Só que, apesar de entenderem isso, se esquecem que Ele assumiu a nossa própria carne, o nosso próprio sangue. Ele, Jesus, diferencia-se do antigo tabernáculo, que era a sombra do tipo de relacionamento que Deus deseja ter com o seu povo. Porque Jesus é a realidade maior, que nos dá acesso direto a Deus. Não se esqueça disso. Primeiro, que a maneira de se adorar com sinceridade a Deus é crer em seu Filho Jesus como Senhor da história. Em segundo lugar, que a maneira de se adorar com sinceridade a Deus é que o fato da construção do tabernáculo ter sido minuciosamente detalhada por Deus a Moisés, revela-nos também que a adoração sincera demanda obedecer integralmente às ordens do Senhor. Não há meio termo, não há meio modo de obedecer a Deus, de adorar a Deus. E em terceiro lugar, adoramos o Senhor com sinceridade, a entendermos que a presença de Deus no tabernáculo, simbolizada pela Arca da Aliança e pelo propiciatório, destaca a necessidade de confiarmos na redenção que Ele nos proporciona. Que nós entendamos, meus irmãos, que a redenção só é possível por meio do sacrifício de Cristo. Nosso verdadeiro propiciatório é Ele. Que assim seja, hoje e sempre. Vamos orar uma vez mais diante da face do Senhor. Santíssimo Deus, grandioso Pai, nós cremos, Deus, que Jesus é o nosso
verdadeiro propiciatório. Nós cremos que Jesus, santíssimo que é, se interpõe com os seus méritos, se coloca com a tua perfeição e com a tua vida reta e agradável ao Senhor, frente à nossa vida tão pequena, tão fraca, Senhor. Uma vida tão dependente de Ti, uma vida que constantemente Te desagrada. Que nós aprendamos, Deus, a adorá-lo com sinceridade. Que nós não sejamos meros ouvintes de Sua palavra, mas que sejamos genuínos praticantes dela. Ajude-nos, Deus, nesta árdua missão e nessa nobre tarefa que o Senhor concedeu àqueles que o Senhor chama de filhos, que são eleitos desde antes da fundação do mundo. Nós oramos confiados em Jesus e no nome dele. Amém.